Série: Os 10 piores criminosos do mundo. Ted Bundy. Hoje veremos o quarto vídeo da nossa série. E no vídeo de hoje traremos um serial killer muito conhecido. Um homem que o que tinha de charme tinha também de crueldade. Um homem que usava de seu charme e jeito sedutor para atrair suas vítimas. Venha conferir conosco a história de Ted Bundy. Mas, antes de irmos para as vias de fato, se inscreva no canal, nos ajude a crescer aqui no YouTube e a continuar produzindo conteúdo para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like. Vamos à história. Era 30 de dezembro de 1977 e o mundo se preparava para a chegada de mais um ano. Famílias se preparavam para a ceia, jovens viajavam e amigos faziam planos para o futuro. Mas não Theodore Robert Cowell. Ted se preparava para entrar em 1978 com o pé direito, fugindo da prisão nos Estados Unidos. Infância conturbada. Theodore nasceu em novembro de 1946 e viveu com seus avós até sua mãe, Eleanor Louise Cowell, encontrar seu padrasto. Theodore nunca conheceu seu pai e em 1951 Eleanor se casou com Johnny Culpeper Bundy, que adotou Ted e lhe deu seu sobrenome. Porém, antes de ir morar com sua mãe e padrasto, Ted teve uma primeira infância atribulada. Além de conviver com surtos violentos de seu avô, que agredia sua avó, Ted foi criado acreditando que sua mãe era sua irmã e seus avós seus pais adotivos. Eleanor e Johnny tiveram mais 4 filhos, e apesar das tentativas de incluir Ted nas atividades familiares, o garoto sempre foi distante. Considerado um jovem inteligente e promissor, Ted não teve dificuldades em ingressar na faculdade após o ensino médio em 1965. Passou um ano na Universidade de Puget Sound antes de se transferir para a Universidade de Washington. No início de 1968, abandonou a faculdade e passou a trabalhar em empregos temporários. Também se tornou militante do Partido Republicano e trabalhou como voluntário na campanha presidencial de Nelson Rockefeller. Em 1967, Bundy se envolveu com uma colega da Universidade de Washington, Stephanie Brooks. Mas, cerca de um ano depois, a garota pôs um fim no relacionamento, devido à falta de maturidade e de ambição de Bundy. Isso o deixou devastado. Após a separação de Stephanie, Bundy viajou para o Colorado e mais tarde para Filadélfia, onde se matriculou por um semestre na Universidade Temple. Ele afirmou à advogada Polly Nelson que foi nessa época que tentou seu primeiro sequestro. Um cara como qualquer outro. O que mais chocou o mundo, na época em que Ted Bundy foi condenado à morte pelo assassinato de 36 jovens, foi o seguinte: ele era um cara comum. Com olhos azuis e cabelos escuros, o rapaz estava sempre arrumado e esbanjava simpatia. No âmbito profissional, trabalhou em diversos setores, como uma linha telefônica de prevenção ao suicídio e Comitê Anticrimes de Seattle. Ironicamente, um de seus projetos foi uma cartilha de prevenção ao estupro direcionada ao público feminino. Quando o assunto era amor, também não havia nada que destoasse do convencional. Bundy namorou várias garotas, mas seu grande amor foi Elizabeth Kloepfer. Os dois ficaram juntos por algum tempo e o psicopata atuou como figura paterna para Tina, filha da parceira, até o término do relacionamento.
Primeiros crimes. Não existe um consenso sobre quando ou onde Buddy começou a assassinar mulheres. Ele contou diversas versões a entrevistadores, advogados e psicólogos, e se recusou a dar detalhes sobre seus primeiros crimes. O que se sabe é que em 1974, meninas começaram a desaparecer dos campos universitários nos estados de Washington e Oregon, região vizinha à casa de Buddy. No outono daquele ano, o jovem resolveu começar a estudar direito na Universidade de Utah. E não por coincidência, diversas estudantes de lá foram sequestradas, abusadas e mortas. Um dos ataques aconteceu contra Carol Dahunt, que felizmente conseguiu escapar e contatar a polícia. A estudante deu às autoridades uma descrição do homem, do carro que ele dirigia e uma amostra de seu sangue, que ficou em sua jaqueta durante a luta. Poucas horas depois do ataque de Dahunt, Debbie Kent, de 17 anos, desapareceu. Nessa época, pedestres descobriram um cemitério de ossos em uma floresta de Washington, e após análises, foi constatado que os corpos pertenciam às mulheres desaparecidas em Washington e Utah. Investigadores de ambos os estados se comunicaram e elaboraram um perfil e esboço composto de um homem chamado Ted. Na época, Kloepfer estava ciente de que Buddy havia se mudado para a área dos assassinatos e ligou para a polícia para confirmar suas suspeitas. Buddy estava por trás das mortes. Neste momento, muitas evidências apontavam para Ted Buddy, e, quando os investigadores de Washington reuniram seus dados, o nome do rapaz apareceu no topo da lista de suspeitos. Inconsciente do crescente interesse da polícia por ele, Buddy continuou viajando pelos Estados Unidos, seduzindo mulheres e as assassinando. Foi por acidente que, em agosto de 1975, o rapaz foi preso. Primeira prisão. O oficial de trânsito, Bob Hayward, realizava um procedimento padrão, tentando parar um carro em alta velocidade. Mas suas suspeitas cresceram quando o motorista tentou fugir, desligando as luzes do carro e desrespeitando os sinais vermelhos. Quando finalmente conseguiu alcançar o Volkswagen, o guarda revistou o veículo e, para sua surpresa, encontrou algemas, um picador de gelo, um pé de cabra, uma meia calça com buracos para os olhos e outros itens questionáveis. Hayward resolveu prender o rapaz por suspeita de roubo. O que o oficial não sabia é que acabara de prender um dos homens mais procurados dos Estados Unidos, Ted Buddy. O rapaz foi preso e condenado pela tentativa de sequestro de Carol Dahunt e teria sido julgado pela morte de Karen Campbell se não tivesse conseguido fugir da prisão. Em 30 de dezembro de 1977, enquanto a maioria dos funcionários e presos não violentos estavam fora da prisão devido ao feriado de Natal, Buddy espalhou livros pela sua cama e os cobriu para simular o seu corpo dormindo. Em seguida, escalou até o teto e o atravessou até o quarto do carcereiro-chefe, que estava fora, e colocou suas roupas antes de sair pela porta da frente em liberdade. Depois de roubar um carro, pegar carona e tomar um ônibus, Buddy foi até Denver e pegou um voo até Chicago. Quando os funcionários notaram a fuga, já haviam se passado 17 horas. Flórida. Nesse momento, Buddy já era temido e procurado por todo o país, mas foram os assassinatos de 14 de janeiro de 1978 que o tornaram realmente famoso.
ele invadiu a casa da fraternidade Chi Omega da Universidade Estadual da Flórida, espancou e estrangulou até a morte duas meninas, estuprando uma delas e mordendo-a brutalmente em suas nádegas e em um mamilo. O assassino também bateu na cabeça de outras duas moradoras da casa, que conseguiram sobreviver. Na mesma noite, Bud invadiu outra residência e tentou estuprar outra jovem, mas desistiu por medo de ser capturado. Segunda prisão. Em 9 de fevereiro de 1978, Bud matou novamente. Dessa vez, a vítima foi Kimberly Leach, de 12 anos, que ele sequestrou, mutilou e jogou em um rio. Uma semana após o sumiço da jovem, Bud cometeu um erro: dirigir um veículo roubado em Pensacola, na Flórida. Ele foi parado na rodovia e preso. Graças à cooperação de testemunhas da Universidade da Flórida, das outras vítimas da Chi Omega e dos colegas de Leach, o serial killer foi condenado pela justiça. Durante seus julgamentos, Bud resolveu defender a si mesmo, achando que poderia ganhar os processos. Bud foi a julgamento na Flórida em 25 de junho de 1979, pelos assassinatos das mulheres da fraternidade. O julgamento foi televisionado e Bud agiu de forma midiática e sedutora, para tentar convencer o júri e os norte-americanos de sua inocência. Mesmo assim, foi considerado culpado e foi condenado a 2 sentenças de morte. Em 7 de janeiro de 1980, Bud foi a julgamento por matar Kimberly Leach, mas dessa vez permitiu que seus advogados o representassem. A estratégia da defesa foi pedir absolvição, alegando insanidade, a única defesa possível, visto a quantidade de provas contra ele. Seu comportamento durante o julgamento dessa vez foi muito diferente, exibindo ataques de raiva, esticando-se em sua cadeira e encarando o júri e a plateia. Bud foi considerado culpado e recebeu a sua terceira pena de morte. Confissões e modus operandi. Logo após a conclusão do julgamento de Leach e o início do longo processo de apelação que se seguiu, Bud iniciou uma série de entrevistas com os jornalistas Stephen Michaud e Hugh Aniestuart. Ele falava principalmente em terceira pessoa, para evitar o estigma da confissão, mas relatou pela primeira vez os detalhes de seus crimes, sua forma de pensar. Após ter tentado convencer as autoridades sobre a sua inocência por anos, Ted Bundy não tinha mais como apelar judicialmente, e foi aí que ele aceitou ter uma conversa de verdade com alguns investigadores. Neste período, ele confessou ter matado 36 mulheres, descrevendo tudo o que havia feito com cada uma delas e onde estavam seus cadáveres. Uma verdadeira história de embrulhar o estômago, não acham? E aí, vocês gostaram desse vídeo? Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo da nossa série. Deixa teu like e compartilha esse vídeo com todos os teus amigos. Continua nos ajudando a crescer com esse canal e a continuar produzindo vídeos maravilhosos para vocês. Até o próximo